Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Todo esse mês a gente pregou sobre missões. O motivo das pregações, todas elas, foram acerca de missões. E eu quero encerrar também falando sobre missões. Só que na figura do missionário, do ministro cristão, do pastor, do líder, do cristão em geral. 2 Timóteo 4, 7 a 8. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos todos repetir o versículo 7º, todos nós. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. De novo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo louvor, Senhor, que foi maravilhoso, Senhor, nós pudemos te adorar, pudemos, Senhor, expressar, Senhor, o quanto nós te amamos, o quanto nós desejamos a tua graça, Senhor, e também, Senhor, te servir. Queremos te agradecer também pelos testemunhos, pelas orações que foram feitas, Senhor, que também tocaram o nosso coração. Queremos te agradecer por todo esse dia também, Senhor, porque no culto pela manhã também tu falastes, ó Pai. E agora, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo também fale ao nosso coração através desta mensagem, Pai. Faz isso, que a tua palavra, Senhor, tenha livre acesso, Senhor, à nossa mente e coração, de tal forma, Senhor, que ao sairmos daqui, sejamos praticantes da tua palavra, Senhor, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar acerca das fases do ministério cristão, utilizando a figura do apóstolo Paulo. Durante todo esse mês nós falamos acerca de missões. Então falamos sobre missões transculturais, falamos sobre o motivo de missões, falamos sobre grande comissão. Nós trouxemos missionários, como foi o caso do Celso, para pregar. O Oséias também trouxe um estudo muito importante para nós, num domingo à noite. Todos os dias nós falamos algo acerca de missões, para nos despertar, para mostrar que nós temos uma missão para realizar aqui nessa terra, como cristãos. E hoje eu gostaria de focar, ou focalizar, a figura daquele que é vocacionado, daquele que tem um dom, daquele que tem um talento. E aqui eu não quero colocar apenas o ministro cristão, mas eu quero colocar o ministro cristão, que é servo cristão. A palavra ministro quer dizer servo, mas todos os cristãos em geral, porque todos nós somos servos de Deus. Todos nós temos um dom ou um talento que pode ser utilizado para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Então a vida do apóstolo Paulo não serve apenas para os missionários, ou não serve apenas para os pastores, evangelistas, mestres, profetas. Não, a vida do apóstolo Paulo é um modelo que serve para todos nós. E hoje eu gostaria de utilizar a vida do apóstolo Paulo para que a gente pudesse entender como está a nossa vida, onde nós estamos, que fase do ministério nós estamos vivendo, o que nós precisamos para andar mais, ou o que nós precisamos para que o nosso ministério possa avançar em prol do reino de Deus. Eu quero dizer que o ministério é sem dúvida a mais sublime das vocações. Em todos os tempos tem sofrido críticas, perseguições e até mutações. Porém, não perdeu sua importância e propósito em cada geração.
Então, nós temos, desde a igreja primitiva, Deus levantando homens e mulheres para servir o reino dele. E esses homens e mulheres, ministros do Evangelho, servos de Deus, servas de Deus, têm sofrido críticas, têm sofrido perseguições, têm sofrido com desavenças, têm sofrido contaminações, têm sofrido também a influência da nossa geração, do nosso mundo, mas, no entanto, Deus tem mantido a igreja dele e tem também levantado e chamado muitos servos e servas, muitos para fazerem a sua obra. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque, por exemplo, eu acho que pastor, por exemplo, e ministro do Evangelho é muito atacado na nossa sociedade. Quando você se apresenta como pastor, as pessoas elas ficam meio ressabiadas, meio desconfiadas, porque elas hoje veem um modelo de pastor que é um sujeito meio que espertalhão, que vive às custas dos outros, que quer se enriquecer, que quer comprar redes de TV, de rádio, quer construir um império, uma grande empresa, às custas da fé alheia, da fé ingênua das pessoas. Então hoje existe essa desconfiança. Aliás, quando nós falamos que somos crentes, se nós falamos que somos líderes da igreja, pastores, obreiros, as pessoas nos acham como espertalhões. E se a gente se apresenta como cristão, apenas aqueles que frequentam a igreja, as pessoas acham que nós somos tolos, acham que nós somos ingênuos, pessoas que têm uma fé, uma fé em qualquer coisa, que são manipuláveis. É essa a imagem que grande parte da sociedade tem em relação aos cristãos. Mas, em relação ao ministério cristão, é mister compreendê-lo em profundidade e nas suas diferentes fases, pois não se trata de uma profissão e tampouco apenas uma ocupação qualquer. Para isso, nós nos baseamos na vida do apóstolo Paulo. Vamos ver uma cronologia rapidamente? O apóstolo Paulo, essa cronologia é a cronologia mais usada, que ele teria nascido por volta do primeiro ano, ano 1 da era cristã, foi o seu nascimento. A sua conversão, quando o Senhor Jesus apareceu a ele na estrada de Damasco, se deu por volta do ano 33 ao 34. No ano 45 ele visita Jerusalém para conversar também com Tiago, Pedro e João. No ano 46 a 48 ele começa a sua primeira viagem missionária, uma viagem um pouco curta, com Barnabé e João Marcos. No ano 49 ele participa do concílio de Jerusalém, que ocorreu 17 anos depois da sua conversão. Ele defende os gentios que estão se convertendo, e nesse concílio de Jerusalém, ele mostra que os gentios não precisam fazer aquilo que os judeus fazem, não precisam ter os mesmos costumes, as mesmas regras, guardar o sábado, fazer a circuncisão, comer alguns tipos de alimentos e outros não, fazer aquilo que era obrigatório para o judeu. Os gentios, que somos nós, por exemplo, nós somos gentios, nós não somos judeus, nós não precisaríamos ter a lei judaica, para que nós seguíssemos a Cristo Jesus. Muito pelo contrário, nós seguimos a graça do Senhor Jesus. E no ano 49 e 52, a segunda viagem missionária, um pouco mais extensa. A terceira viagem missionária no ano 52 e 56 já era com outro grupo. Essa segunda e a terceira viagem é com Timóteo, é com Lucas, Silas, um outro grupo, porque o apóstolo Paulo se desentende com Barnabé e Marcos, e ele começa um trabalho com outro grupo missionário. No ano 56 e 57, a primeira prisão do apóstolo Paulo em Jerusalém, e depois 2 anos ele fica transferido na prisão de Cesareia. Nessa primeira prisão e na outra prisão também, ele vai escrever as cartas. Ele vai aproveitar esse momento para escrever cartas para as igrejas.
No ano 57, 58, ele viaja para Roma, né, para que seja ouvido por César. 58 e 60, ele tem o seu primeiro aprisionamento em Roma. E no ano 60, 64, nós temos a viagem, suposta viagem dele para a Espanha, Creta e Macedônia e Acaia. É uma suposição que ele tenha feito uma quarta viagem missionária. E por fim, no ano 64 e no ano 65, ele tem a sua prisão, o segundo aprisionamento em Roma, e aí o seu martírio. Segundo a história da igreja, aqui no Novo Testamento não aparece a maneira pela qual ele morreu, mas segundo os primeiros relatos que a gente tem da história da igreja, ele morreu decapitado. Como ele era um cidadão romano não morria crucificado, então ele, como cidadão romano, tinha uma morte mais rápida, né? E aí ele foi decapitado. Mas vamos entender, vamos nos aprofundar um pouquinho mais na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, em relação ao seu chamado. O chamado de Paulo se deu concomitantemente à sua conversão, de forma dramática. Em 3 momentos ela é narrada, em Atos 9, 22 e 26. E em seu chamado nós podemos perceber como a vida pregressa de Paulo foi fundamental para que pudesse ser apóstolo aos gentios. Também a natureza individual do chamado, diferindo para cada um, segundo diversos fatores, é perceptível nesse chamado do apóstolo Paulo. Em suma, o que nós podemos perceber, todos nós como cristãos, nós temos um momento crucial na nossa vida, que é o momento da conversão. O momento da conversão. É o momento que a gente percebe que nós necessitamos de Cristo, que nós estamos perdidos sem Ele, que nós precisamos de um Salvador pessoal, nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos na palavra de Deus, e quando isso acontece de uma forma verdadeira, intensa na nossa vida, o Espírito Santo começa a habitar no nosso coração, nós somos regenerados, nascemos de novo, nascemos espiritualmente para Deus. Agora nos tornamos filhos de Deus. Então esse momento da conversão acontece de várias formas. Eu posso dizer que a experiência de conversão que eu tive mesmo, eu que vivi na igreja desde muito cedo, a experiência de conversão que eu tive foi na adolescência. Foi quando eu estava reunido num encontro de oração, e ali eu de fato entreguei a minha vida a Jesus. Eu já conhecia os livros da Bíblia, já conhecia muito acerca do Evangelho, era filho de pastor, então, mas foi naquele momento que caiu a ficha, naquele momento é que a minha vida foi transformada, e a partir dali eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. Então é a salvação, você passou por isso também, em algum momento também isso aconteceu na sua vida, você entregou a sua vida a Jesus, e agora passou a viver com Ele. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo também, e de uma forma toda especial, porque o apóstolo Paulo, quem era? Ele era um religioso, ele era um judeu que perseguia os cristãos, ele era um judeu que queria acabar com o cristianismo, ele era uma pessoa que aprisionava os cristãos, aterrorizava os cristãos. A gente poderia fazer até um paralelo do apóstolo Paulo com esse pessoal da Al-Qaeda, com esses terroristas islâmicos, com esses que matam os cristãos. O apóstolo Paulo era um radical judeu, fariseu, que queria matar, acabar com o cristianismo, achando que era uma seita, achando que era algo que fazia mal. E quando ele estava ali respirando ameaças de morte, a caminho de Damasco, para perseguir cristãos judeus nas comunidades de Antioquia da Síria, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece a ele na estrada de Damasco, num encontro dramático. Eu creio profundamente que, dependendo do temperamento da pessoa, dependendo da vida pregressa dele, a vida anterior, dependendo dos envolvimentos que essa pessoa teve, da maldade que essa pessoa tinha no coração, a conversão se torna mais dramática. Tem histórias de conversões muito interessantes. Nick Cruz, que era um traficante, um chefe de gangue, melhor dizendo, nos Estados Unidos,
teve uma conversão também dramática. Um amigo meu que era punk também teve uma conversão dramática. Dependendo do temperamento, essa conversão ela tem essa característica. E outros não. Outros simplesmente entendem de uma forma compungida, choram, logo reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não tiveram tantos episódios ruins na sua vida como o apóstolo Paulo. Então tem uma conversão mais suave. Alguns, a conversão parece um estrondo, parece um terremoto. Para outros, parece mesmo uma brisa suave. Parece apenas um sussurro em que Deus fala de uma forma toda especial para cada um. Porque cada conversão é diferente. Deus nos trata diferentemente. Deus nos trata segundo as nossas necessidades. O Apocalipse diz que cada um de nós receberemos uma pedra branca com um novo nome, mostrando individualidade, que Deus, Ele trata cada um segundo as suas características, segundo o seu jeito de ser. Então a minha conversão, a forma como foi, não é a mesma que a sua. O plano que Deus tem na minha vida não é o mesmo plano que tem na sua vida. E de uma forma maravilhosa, nós que somos igreja de Cristo Jesus, o plano que Deus tem na minha vida, o plano que Deus tem na sua vida, na vida dos irmãos, de uma certa forma, acaba sendo juntado para que a igreja de Cristo Jesus na terra possa ser abençoada. Então, essa é a conversão do apóstolo Paulo. Aliás, a conversão do apóstolo Paulo, quem já lembra dela, o apóstolo Paulo estava junto com a sua trupe, estava indo perseguir os cristãos, e de repente apareceu uma grande luz. Nessa grande luz, o apóstolo Paulo viu a Jesus. Aqueles que estavam perto dele viram apenas a luz. Dessa luz em que Jesus apareceu ao apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ouviu Jesus falando com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Os outros apenas ouviram um ruído, não ouviram a voz. E eu acho muito interessante isso, porque a conversão é algo individual. Aquele momento era o momento do apóstolo Paulo, não era o momento dos outros. Que é o que acontece conosco também. Quando a gente fala sobre a nossa conversão, quando a gente fala do que aconteceu conosco em nossas vidas, muitas pessoas não compartilham isso, não entendem isso, não percebem isso, porque é algo individual, é algo nosso. Então, o que nós podemos perceber é que o apóstolo Paulo, ele tem a conversão, e acontece uma coisa na conversão, que a gente pode achar que é uma coisa que acontece só com o apóstolo Paulo, mas eu desconfio que não. Eu desconfio que acontece com todos nós, é que a gente que não percebe, é que ao mesmo tempo que Deus converte o coração do apóstolo Paulo, também vocaciona o apóstolo Paulo para ser apóstolo dos gentios. Eu acho que as duas coisas estão ligadas. Deus não te chama apenas para a conversão. Deus te chama também para o serviço cristão. Deus não te chama apenas para ser salvo da perdição eterna, mas Deus te chama também para ser servo no reino dele, ser uma pessoa utilizada para louvor da glória dele. Isso aconteceu com os discípulos também, com os outros apóstolos. Jesus Cristo chamou aqueles apóstolos, eles se entregaram a Jesus Cristo, e logo Jesus Cristo disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas. Então já no chamado, no momento da conversão, Deus já nos dá uma direção na nossa vida. Ele diz: você vai servir a mim. Então não existe aquela separação, aquela dicotomia. Eu sou um cristão não praticante. Todo cristão, por definição, é praticante. Todo cristão, ele crê e faz. Ele prega e vive. Ele tem o aspecto teórico,
mas o prático também. E é o que nós podemos ver na vida dos primeiros cristãos que se entregam a Jesus Cristo. E na vida da gente também. Porque quando a gente se converte, o nosso desejo é servir a Deus. O nosso desejo agora é fazer a sua vontade. A nossa vida ganha agora direção, sentido. Porque até então a gente ficava ali, trabalhava aqui, fazia uma coisa ali, um estudo, casou, namorou, ou teve alguns problemas na vida, fez um curso, parou, tem um trabalho, está desempregado, e a gente fica ali, nesse vai e vem da vida. Mas no momento da conversão, a gente percebe que a vida é muito mais do que comer, beber, trabalhar e estudar. A gente percebe que a nossa vida tem uma missão em Cristo Jesus. Tem sentido, tem direção. Então a vida do cristão é uma vida que tem sim, né, um sentido, mesmo que às vezes a gente não consiga perceber muito bem. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha uma vida pregressa complicada. Deus utilizou tudo o que ele conhecia. Deus utilizou o fato de que ele era fariseu. Deus utilizou o fato que ele tinha perseguido os cristãos, para agora, como cristão, utilizar isso para louvor da glória do nome de Jesus. O conhecimento dele passou para as epístolas, para as cartas. Toda a experiência dele agora passou para ser uma pessoa atuante no Evangelho. E é isso na vida da gente também, porque quando a gente sofre aqui, quando a gente tem um problema aqui, a gente pode abençoar alguém que está com o mesmo problema, com a mesma dificuldade. Se a gente teve uma luta muito grande na nossa vida, um parente que foi enfermo, uma pessoa que faleceu, algo que aconteceu de trágico na nossa vida, um acidente, eu sei lá o que possa acontecer, porque muitas coisas acontecem de bom na nossa vida, mas tem coisas ruins que acontecem também. Tudo isso é utilizado para a glória de Deus. Porque quando a gente encontra uma pessoa ali caída, a gente diz: eu já passei por isso, meu irmão, e eu sei que Deus cuida da gente e vai cuidar de você também. Amém, queridos? Amém mesmo? Então esse é o chamado do apóstolo Paulo. Além do chamado, o apóstolo Paulo tem um período que é o período de preparo. Da sua conversão até a sua primeira viagem missionária, decorreram cerca de 13 anos. Foi o período necessário para que o Paulo, fariseu, pudesse receber a orientação de Deus e de homem do Evangelho de Cristo. Esse período de preparação é imprescindível para o ministro cristão. Preparo, conhecimento. Por isso que após a conversão tem que haver o discipulado. Após a conversão há necessidade de você conhecer o Evangelho de Cristo, conhecer as doutrinas principais da Bíblia, conhecer a própria Bíblia, a palavra de Deus, porque é isso que vai te dar condições para que você possa exercer o teu dom e o seu talento. Sem ler, sem entender, sem aprender, não vai dar para você chegar, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida. É necessário esse período que é o período de preparo. Eu não estou dizendo que há necessidade de uma faculdade teológica, há necessidade de um grande curso, de uma grande pós-graduação. Não. Na verdade, o que tem que ser feito é um bom discipulado, aprender, seguir um material cristão de qualidade, com pessoas que possam ensinar, um preparo que te dê condições para que você avance na sua vida cristã e no seu conhecimento de Deus. Porque é o que acontece nesse nosso evangelho que está aí fora. A pessoa vai, ouve uma mensagem, se emociona, tem uma música de fundo que toca, e que o pastor faz um apelo às vezes choroso, um apelo demorado, um apelo que até quem aceitou Jesus quer ir de novo lá na frente. Esse apelo foi bonito, esse aí eu vou, de novo, né? Ou como um amigo meu, né, que ele, quando via que o pastor, ninguém ia na frente, ele ia. Aí um dia eu perguntei para ele: rapaz, mas por que você vai sempre na frente nos apelos? Por que você aceita Jesus toda hora? Ele falou: não, é para quebrar o gelo, porque quando um vai, o resto vai atrás. Era o ministério dele, era o ministério do quebra-gelo.
né? Ora, né? Não precisa disso, evidentemente. Mas aí a pessoa vai, aceita Jesus, chorando, ajoelha, fala: Deus, eu vou te seguir, eu vou te servir. E na semana seguinte, no mês seguinte, nos outros 2 meses, no ano que vem, não pega na Bíblia, não aprende a orar, não aprende a seguir ao Senhor, não aprende, não procura crescer, dá uma desaparecida, né, na igreja, né, e começa a viver o Evangelho com a mesma superstição que tinha, crendo nas mesmas coisas que antes acreditava, ao invés de aprender o novo, de se aprofundar em relação ao Evangelho. Irmãos, o preparo do apóstolo Paulo não foi pequeno. O apóstolo Paulo, ele se converteu por volta do ano 34 e depois começou a sua viagem missionária no ano 46. Então você tem aí 12, 13 anos em que o apóstolo Paulo, ele estudou, ele pesquisou, ele buscou a Deus, para depois encarar, né, o trabalho missionário. Então, esse período de preparo não é um período qualquer, é um período que a gente precisa, né, de fato, se aprofundar. Agora, além do preparo, uma coisa que chama atenção na vida do apóstolo Paulo é a mentoria. O apóstolo Paulo, a gente pode perceber na vida dele que é notável a influência de Barnabé. Então Barnabé era um cristão admirável, admirável. Barnabé, ele era conhecido como José das Consolações, pessoa rica, de posses, que deu os seus bens para a igreja, que chegou e dividiu com aqueles irmãos mais pobres que necessitavam de sustento. E não somente isso, era uma pessoa que pregava o Evangelho, que vivia o Evangelho, uma pessoa especial, o Barnabé. E o Barnabé, ele sabia que teria que pregar o Evangelho para outros lugares. E ele se lembrou de Paulo. Paulo já estava há 13 anos ali, meio que encostado também. Porque quando Paulo se converteu, ele já começou a pregar. Mas aí o pessoal ficou meio ressabiado. Esse não perseguiu os cristãos e agora está agora pregando o Evangelho? E outros judeus também queriam matar o apóstolo Paulo, porque ele tinha virado a casaca, tinha agora se tornado cristão. Então foi necessário que o apóstolo Paulo realmente parasse um pouco, né, e se dedicasse mesmo ao estudo, porque ele precisava, né, de fundamentação, porque ele enfrentaria uma luta muito grande, que é o que acontece conosco também. O Evangelho, a gente enfrenta uma luta grande, existem situações complicadas. Eu vivi algumas situações na minha vida que eu não esperava viver, não. A gente muitas vezes pensa que quando a gente aceita Jesus vai ser um mar de rosas. A gente planeja o futuro da seguinte forma: olha, agora que eu aceitei Jesus, vou ter um namoro santo, né? Vou casar com uma moça crente toda a vida, aí vou casar, vou ter meu primeiro filho, vou ter meu segundo filho, depois vou ter isso, aquilo, tal. E a gente não percebe como a vida, ela é diferente daquilo que a gente imaginou. E aí tem a enfermidade, tem um problema, tem uma luta ali, tem um desentendimento aqui, tem uma série de coisas que, meu Deus, não é assim que eu imaginei. Na vida do apóstolo Paulo também, o que o apóstolo Paulo passou, ele naufragou mais de uma vez. Ele teve passou perigo de assaltos. Ele foi perseguido pelos judeus. Ele foi apedrejado. Ele foi preso. Foi chicoteado. Quer dizer, a gente pode perceber na vida do apóstolo Paulo que ele, o preparo dele e o conhecimento que ele tinha com Deus lhe permitiu vencer todas essas lutas e no final falar o que nós lemos aqui: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o que nós podemos perceber? O preparo é necessário e a mentoria também.
Porque no caso do apóstolo Paulo, Barnabé, ele foi atrás de Paulo e também cuidou do apóstolo Paulo no começo. Fora isso, o apóstolo Paulo tinha aprendido com Gamaliel, que era um grande rabino, um grande mestre judeu daquela época. E o que a gente pode perceber nos primeiros textos de Atos de Apóstolos, quando aparece Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé, sempre Barnabé é citado antes de Paulo. Então, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, até que chega a sua primeira viagem missionária e inverte, fica Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. O que isso significa? Significa que, a princípio, Paulo, ele tinha o modelo de Barnabé na sua vida. Barnabé era um homem de Deus, no qual Paulo se espelhava. E nós precisamos ter também modelos, pessoas cristãs, que nos auxiliem nos momentos difíceis da vida. São os nossos mentores. A gente pode ter mentores próximos, né, como pessoas próximas da gente, na nossa vida cristã. Às vezes o nosso mentor é a nossa avó, cristã, experiente. Às vezes é um irmão da igreja mais velho, uma pessoa, um líder da igreja. Às vezes o nosso mentor é uma pessoa até que nem nos conhece, mas que a gente acompanha de longe o ministério dessa pessoa e vê a coerência, e vê o conhecimento. A mentoria é uma coisa muito interessante, porque tem pessoas que são exemplos para a gente de organização. Eu preciso ser organizado. Essa pessoa é organizada. Olha como ela consegue colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tem mentores para nós que são exemplos de espiritualidade, de oração, de devoção. Tem mentores que são exemplos de conhecimento. Então é normal que a gente tenha mais de um mentor, uma pessoa para cada área. Tem pessoas que são mentores na vida da gente, na parte ética, no comportamento, no testemunho cristão. Então estas pessoas, a gente precisa se cercar delas. A gente precisa ligar para elas, falar, ver o que está sendo escrito por elas, para que a gente possa também aprender. Nós aprendemos uns com os outros. Tem até alguns mentores que eu posso dizer, que são mentores que às vezes nem são cristãos, como é o caso de Gamaliel. Gamaliel foi importante na vida de Paulo, porque foi um fariseu que ensinou ao apóstolo Paulo vários aspectos. Então é possível também que para algumas áreas que não afetam evidentemente a nossa vida cristã, a gente tenha outros mentores, como por exemplo na área de organização, né? Ou por exemplo na maneira como se expressa, na maneira como trabalha. É possível, mas a gente precisa de mentores, a gente precisa. Esses mentores são modelos humanos de piedade, liderança, conhecimento, comportamento, que são fundamentais para a nossa formação. Você vê que Paulo não surgiu do nada? Percebe que Paulo não foi no momento da conversão que Deus falou, você vai ser o apóstolo dos gentios, e ele diz, fui, gentios, né? E já começou o ministério? Não foi assim, não foi assim. Demorou 13 anos para que o apóstolo Paulo pudesse fazer a sua primeira viagem missionária. Outro aspecto que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, aí sim agora o início da carreira missionária dele. E no início da carreira da gente, vamos pensar, né, no início do trabalho cristão, da forma como nós trabalhamos na igreja, seja em que ministério for, é o período em que nós aprendemos e reconhecemos nossos dons e talentos. É período de erros, pela falta de experiência em relacionamentos. Quantos e quantas, né, muitas vezes começam o ministério e tem problemas de relacionamento com o outro. Tem dificuldade de aceitar, né, as falhas dos outros. Paulo foi assim. O apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, quando Marcos desistiu
da viagem missionária, e aí começou, só ele e Barnabé continuaram. Aí eles foram para a segunda viagem missionária. O Barnabé chegou e diz: olha, vamos com Marcos, vamos aceitar Marcos de novo. Ele desistiu na primeira, mas vamos aceitá-lo. E o apóstolo Paulo diz: não, eu não vou com Marcos. Ele deixou a gente na primeira viagem missionária, ele não vai com a gente. Aí Barnabé falou: não, vai sim. Paulo falou: não, vai não. E os dois começaram a discutir. Resultado: Barnabé e Marcos foram para um lado e Paulo foi para outro. Dividiu. Problema de relacionamento. Todos nós temos problemas de relacionamento. E no começo, a gente peca muito pelo nosso voluntarismo. A gente quer que as pessoas sejam perfeitas. A gente quer que as pessoas tenham o mesmo comprometimento que a gente tem. A gente quer que as pessoas rezem pela nossa cartilha. É comum, por exemplo, pastores, até início de ministério, serem pastores chicotes, que vão e chicoteiam o povo, dizendo: vocês precisam fazer mais isso, precisam fazer mais aquilo, santidade, santidade ao Senhor, e vão chicoteando o povo, dando umas lambadas, até uma outra palavra que eu fazia tempo que eu não ouvia, umas lapadas, e vai, tchá, tchá, aquelas mensagens duras, porque quer que o povo seja santo, como ele já alcançou um certo comprometimento. Aí depois ele percebe que não é assim. As pessoas têm suas dificuldades, têm seus bloqueios. Tem gente que está com depressão, tem gente que está passando por uma dúvida muito cruel, tem gente que está passando por crise no relacionamento, tem gente que está passando por crise na idade, crise dos 40. Quem está com 40 aqui, desculpe, dizem que tem crise dos 40, mas as crises mesmo, essas crises são interessantes. Tem a crise da adolescência, a crise da maturidade, a crise dos 40, a crise da terceira idade, a crise da aposentadoria. A crise da aposentadoria acho que é a pior, porque você deixou o trabalho e agora você pensa: agora eu vou aposentar, vou ficar bem. Não, mas com o salário que você está ganhando, como é que pode? Eu acho que a pior crise é a da aposentadoria. Mas o fato é que as pessoas estão em tempos diferentes, pensando diferente. E olha, eu vou dizer uma coisa: Barnabé estava certo, porque Marcos era um talento. O João Marcos, quem que é esse João Marcos? Foi quem escreveu o Evangelho. Não era pouco não. Ele foi e ficou com Pedro, foi o secretário de Pedro. E depois, no final da vida, o apóstolo Paulo diz: traz a Marcos, porque ele é muito importante para mim. Então Barnabé tinha razão, porque Marcos era uma pessoa diferente. Mas no começo do ministério, a gente comete erros. A gente quer que as pessoas andem no nosso jeito, da nossa forma, e não é assim. É muito comum nós termos dúvidas ou questionamentos também sobre o chamado devido às provações e tribulações. Então é hora de começar, de saber o que eu vou ser. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou ser um evangelista, qual é o meu dom, qual é o meu talento, em que eu vou fazer. E às vezes a tendência é fazer tudo e fazer coisas pelas quais você não é bom, não é chamado, e insistir em coisas que não deveria insistir, e priorizar coisas que deveria priorizar. Então a gente tem no início da carreira cristã, do ministério, muitas dúvidas. Por isso a mentoria, por isso a necessidade de você estar junto de gente que seja bênção na sua vida. Aí o apóstolo Paulo, nós vemos ele na maturidade. O apóstolo Paulo, na maturidade, ele tem uma capacidade de formação de equipes. Ele já sabe qual é o seu dom. Ele já tem segurança naquilo que ele faz. E o que ele faz agora? Forma equipes. Porque o evangelho não se faz sozinho. O evangelho não é algo que se possa realizar de uma forma isolada. Nós precisamos uns dos outros.
E Paulo, o apóstolo Paulo, ele consegue, como ninguém, fazer isso. Ele escolheu e treinou vários líderes numa escola missionária que, dentre outras coisas, continuou o trabalho de evangelização e manteve seu legado. Então, quem foi o apóstolo Paulo? Paulo, ele treinou Silvano, Silas, treinou Timóteo, treinou Epafrodito, Tíquico, Demas, Rufo, Alexandre, tantos outros nomes que aparecem no Evangelho, nas igrejas, o Arquipo, né? Tantas pessoas que a gente vê só um trechinho da biografia deles, e outros que a gente vê um trecho maior, que é o caso de Timóteo. Paulo foi treinando esse pessoal, foi treinando. E claro, é nesse período, mais do que em outro momento, que nós aprendemos que não podemos realizar tudo sozinhos. Esse período da maturidade é o melhor, em que o trabalho, ele acaba se tornando um trabalho muito mais pungente, muito mais abençoado. Nós, evidentemente, também apanhamos nesse período e sofremos com as traições e erros de escolha também, porque Paulo, ele escolheu Alexandre, que trouxe problemas para ele. Escolheu Demas, que amou o presente século e depois deixou o apóstolo Paulo, né? Escolheu outros líderes que trouxeram dificuldades para ele, mas é nessa dinâmica que a gente vai. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na velhice, ele é o momento em que se encontra essa passagem que nós acabamos de ler. É o momento de celebração e passagem de bastão. O apóstolo Paulo já tem consciência daquilo que ele fez já é o suficiente. De que o Deus agora já está chamando. Que Deus o está agora preparando para uma outra fase. Que é a fase agora de ser ouvido de novos obreiros. Lucas certamente esteve com Paulo. Tem um filme que foi feito, tem umas críticas que a gente pode fazer em relação a esse filme, que é sobre o apóstolo Paulo mesmo, mas um filme muito interessante, que mostra cenas que tem uma plausibilidade muito grande de terem sido daquela forma. Por exemplo, Lucas na prisão com o apóstolo Paulo. Lucas escreveu o Evangelho. E ele escreveu Atos dos Apóstolos. E grande parte de Atos dos Apóstolos fala sobre a vida de Paulo. Então Lucas, em algum momento, acompanhou o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Se eu não me engano, na segunda viagem missionária, entra Lucas. Mas foi necessário que Lucas ouvisse o apóstolo Paulo na primeira viagem missionária, sobre a primeira viagem missionária, sobre a conversão, sobre eventos que aconteceram antes. E certamente Lucas estava ali na prisão com o apóstolo Paulo. Paulo estava ali, né, passando para Lucas as informações preciosas que deram origem a essa escrita tão importante que foi o Evangelho, o livro de Atos. É um momento de celebração, porque numa visão retroativa, nós percebemos o quanto Deus foi presente e fiel no ministério. Não adianta, você não vai ainda perceber a obra de Deus agora. Você não vai perceber. Você não vai conseguir ainda entender a totalidade do que Deus está fazendo na sua vida agora. Porque a sua vida ainda está ali, nessa batalha. Se é combater o bom combate, você está combatendo o bom combate. Quem combate o bom combate, quem está ali lutando, não tem tempo de chegar e analisar tudo com cuidado. Não tem tempo. Mas na velhice, quando o apóstolo Paulo já está prestes a entregar o bastão, ele olha para trás e diz: eu combati o bom combate. Duas características aí. Esse combate não é guerra. O combate aqui, a palavra grega, é luta corporal. Então a vida é uma luta corporal. É aquela luta, parece aquela luta olímpica greco-romana. Difícil aquela luta, que você tem que chegar e imobilizar o seu adversário e colocar as costas dele no chão. Difícil, porque você tem duas montanhas, uma brigando com a outra.
É uma luta meio encarniçada, né? E o apóstolo Paulo está comparando a vida cristã com uma luta assim. É uma luta difícil. É uma luta para você encaixar um golpe nos problemas, nas dificuldades. É difícil. Então é um combate corpo a corpo, que envolve a nossa mente, o nosso coração, a nossa estratégia, tudo, nosso espírito. Mas é um bom combate. Não é um combate para nos destruir. Não é um combate para acabar com a gente. É um combate que faz a gente ficar cada vez mais forte. E ao final a gente celebrar, dizer, esse combate foi bom. Eu venci, em nome de Jesus. É a passagem do bastão, que indica a vitória de ter sido fiel na doutrina, porque o apóstolo Paulo, ele diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira. Quer dizer, a carreira, a palavra carreira aí é maratona. É aquela corrida de muitos quilômetros, não sei se acho que é 20 quilômetros, né, a maratona, atualmente. Mas a história de maratona é a história de um soldado, 40, né? 42, olha quem corre aqui, maratona. Parabéns, viu? Vocês são 10. Eu pensei em fazer isso, mas só de pensar dói o joelho, né? Mas a corrida de maratona original foi de um soldado na cidade de Maratona que correu para dar as boas novas, né, acerca da guerra que havia sido vencida. Então ele correu de uma cidade para outra e no final ele morreu. Tão cansado e tão exausto que ele estava, né? Aí vem a palavra maratona, né, que é uma corrida grande. E a vida é maratona, não é 100 metros rasos. A gente não resolve as coisas rapidamente. Ô pastor, mas faz tempo que eu não resolvo nada na vida. Faz tempo que eu estou nessa pegada aí, pastor. Está difícil, né? Mas é difícil. Mas é difícil. Não é fácil. A gente está lidando com um combate. A gente está lidando. Você quer ser iludido? Vai na teologia da prosperidade, vai buscar uma autoajuda, vai buscar uma pessoa que diz que você vai conseguir tudo, né? Vai naquela religião lá que você tem que falar na frente do espelho, você é bonito, você é bonito, você é bonito, você é feliz, você é feliz, você é feliz. Vai lá. Você quer ser iludido? Vai lá. Aliás, quantos de nós não fomos? Não é? Quantos de nós não passamos por essas ideias meio mirabolantes, né, que o pessoal inventou? O que o apóstolo Paulo está falando a vida é combate, a vida é luta, a vida é maratona. E no final ainda ele diz, acabei a carreira, guardei a fé, porque o mais importante é guardar a fé. O mais importante é guardar a fé. Fé é a palavra de Deus na sua vida. Guardar a fé, o corpo de doutrinas, o corpo de conhecimento que você tem de Deus, guardado no seu coração. Guardei, até o fim. Então o apóstolo Paulo está celebrando isso. E é interessante porque essa celebração dele se dá pouco tempo antes do seu martírio. Porque o mais importante nessa vida não é você chegar ao final dela e ter uma cobertura lá nos Jardins. Tem um prédio lá nos Jardins, que eu, quando passo na Marginal de Pinheiros, eu fico olhando e falei, meu Deus, o que é isso? É uma série de prédios que embaixo tem um shopping. Não sei se vocês já viram isso. Aí eu fico pensando, esse prédio aí, o cara nem precisa sair desse ambiente. Ele desce lá no elevador, vai assistir um filme. Desce, vai no elevador, vai lá no Starbucks,
tomar um chá. Ou se não, vai lá no Outback e depois sobe. Ele não precisa nem sair daquele ambiente. Eu fico olhando, eu fico pensando na vida daqueles caras ali. A gente muitas vezes pensa no sucesso nesses padrões. Quando a gente vê aqueles altos edifícios nos jardins. É interessante que a gente vê aqueles altos edifícios lá na Marginal de Pinheiros, mas não vê que ao lado está a favela do Paraisópolis lá. Né? Enorme, com muito mais, né, prédios populares e também favelas. A gente quer ver, né, aquele modelo ali. Eu fico pensando quanto é que custa aquele condomínio. Quanto é que deve ser o condomínio desse negócio? Né? Às vezes eu vejo um sujeito com um carro, quanto que é o IPTU? Aliás, o IPVA. Né? Quanto que é o IPTU dessa casa? Né? Quando eu fico pensando só no valor do IPTU, eu já desisto. Não quero não. Mas o fato é que a gente pensa nesses valores. Ou não. Às vezes a gente pensa em valores menores. Mas o que o apóstolo Paulo está celebrando o final da vida dele, e ele vai ser martirizado. Porque o mais importante na vida dele foi ele ter sido fiel ao Senhor Jesus em toda a sua vida. E é isso que a gente precisa entender. O Russell Shedd, a família, ele era filho de missionários. Americanos, mas ele nasceu acho que na Bolívia, se eu não me engano. Né? E ele continuou sendo missionário. Se tornou missionário aqui no Brasil. Uma capacidade. Um homem abençoado. Até tem a Bíblia Shedd, que é uma Bíblia anotada por ele, a Bíblia da Vida Nova. Companheiro do pastor Enéas Tonini também. Chegou a sempre conversavam. Né? E o Russell Shedd, no final da vida dele, ele contraiu um câncer. Ele já era bem velhinho, tinha uns quase 90 anos, se eu não me engano. E ele contraiu um câncer, que foi a doença que o levou. E numa entrevista com ele, disseram para ele: pastor, como é que você está? Tudo. Eu falei: olha, está difícil, essa doença, ela é fatal. Eu tenho, segundo os médicos, muito pouca chance mesmo de conseguir vencê-la. Mas eu acho que o que está acontecendo na minha vida é que eu estou aprendendo a desmamar desse mundo. Porque quanto mais tempo eu demoro aqui, mais vontade eu tenho de ir para o céu. Tenho vontade de ir para Deus. Porque a situação está difícil, a doença também está complicada. Eu estou perdendo o gosto dessa vida e estou querendo ir para o céu. Quando eu conversava com o pastor Enéas Tonini também, acerca da vida dele, já estava com 100 e poucos anos já. Às vezes eu perguntava para ele: pastor, como é que você está? Maurício, eu estou cansado, Maurício. Estou cansado. Porque na vida, quanto mais tempo a gente vive, mais a gente percebe que não dá mais. Que tem um limite na vida da gente. Então a velhice nos mostra isso. A velhice a gente percebe que a gente está se despedindo mesmo. Que o mais importante é a eternidade. O meu sogro, ele estava preparado mesmo para a eternidade. O que ele falava da eternidade, ele gostava era de pregar sobre o Apocalipse. Teve uma época que ele estava até chato. Né? Mas por quê, né? Porque nós fomos preparados para o céu, gente. Nós somos cidadãos do céu. Ainda a gente nutre, claro, muitas coisas aqui na terra, muitas coisas para construir. Eu não estou dizendo que é errado a gente ir atrás, fazer curso, fazendo tudo. Eu acho que isso faz parte da vida, porque o apóstolo Paulo mesmo, ele disse, tinha um pessoal lá na igreja de Tessalônica que estava esperando a vinda de Jesus. E eles falavam, não trabalhavam. Ia na casa dos irmãos. Ô irmão, cheguei aqui, comia na casa dos irmãos. Né? Aí o apóstolo Paulo chegou e disse: olha, quem não trabalha, que não coma. Aí o pessoal voltou e começou a trabalhar. Porque o trabalho é necessário. Aliás, o trabalho é a forma pela qual a gente evangeliza mais as pessoas, não é?
Não é no trabalho que a gente tem a oportunidade de ser cristão, ou não, também. Não é no trabalho que a gente se mostra para as pessoas. Então, é ali o nosso ministério que Deus colocou na mão da gente. Mas aí chega um momento em que na vida a gente percebe, eu quero mesmo ir para o céu. E a passagem de bastão também indica a vitória de ter sido fiel na doutrina, no testemunho cristão, sabendo que o momento de receber o galardão está próximo. Ele mesmo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Todo esforço no ministério é recompensado na vida dos discípulos e continuadores da obra que Deus colocou na vida de Paulo. Porque os discípulos continuaram. Quem continuou? Lucas. O que Lucas fez? O Evangelho. Atos dos Apóstolos. Outro discípulo, Marcos. O que ele fez? O Evangelho de Marcos. E as igrejas que o apóstolo Paulo escreveu as cartas, Colossos, Filipos, Éfeso, as igrejas da Galácia, Roma, Corinto, igrejas que receberam ensino de Paulo, guardaram as cartas de Paulo, e hoje nós temos aqui para lê-las e sermos abençoados por ela. Timóteo, Tito, Onésimo, Filemão. Então são pessoas que levaram adiante aquilo que Paulo ensinou, e a vida da gente é assim também. E eu quero concluir dizendo que o ministério cristão é uma das mais sublimes vocações. Ser um servo de Jesus exige empenho e dedicação. E que possamos aprender com o apóstolo Paulo as fases de um trabalho cristão e assim nos aperfeiçoarmos. Qual fase você está? Qual fase? Na sua vida cristã, o que você tem feito, né? Na verdade, o que Deus tem feito na sua vida para você se reconhecer ali no período, no trabalho cristão? Ah, pastor, eu acho que eu preciso me preparar mais. Ah, pastor, eu acho que eu preciso mais mentoria. Eu estou meio confuso, eu preciso mais modelos. Ah, pastor, eu preciso saber qual é o meu dom, qual é o meu talento. Eu não estou conseguindo entender, estou fazendo algumas coisas meio atabalhoadas. E pastor, confesso que o meu temperamento também, ele oscila bastante. E, pastor, eu já estou na maturidade, pastor, eu já sei qual é o meu dom, qual é o meu talento, e agora eu estou aprendendo a formar equipes, ensinar. Ah, pastor, eu já estou na velhice, pastor, já estou dobrando o cabo da Boa Esperança já. E o que eu preciso fazer é abençoar as pessoas, continuar sendo ouvido daqueles que precisam de ajuda. O que eu preciso ser é mentoria, é mentor. Gente do céu, né? A minha avó foi uma grande mentora. Pelo amor de Deus, como a minha avó era uma pessoa de oração. Engraçadíssima a minha avó. Também se expressava com todo mundo, falava com todo mundo na feira. Era um negócio. Eu às vezes ia com ela na feira e ficava meio envergonhado. Que minha avó, a dona Cotinha, chegava e falava com todo mundo. Era a banca da batata, era a banca lá do pastel, e a gente falava, e o pessoal, dona Cotinha, tudo, porque na feira você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Ô linda, vem cá, compra aqui, ô maravilhosa, né? Ô jovem, tal, você é a pessoa mais linda do mundo, padaria também, né? Você é bem recebido ali, né? Ô, tudo bem, como é que está o senhor? Tudo bem, como é que você está? Meu querido, meu amigo, né? Mas minha avó aproveitava esse momento, mas também falava mesmo, conversava com as pessoas, falava de Cristo e orava bastante. Então, eu sei que eu tenho mentores muito especiais, mas minha avó foi minha mentora. Quem sabe aqui, você, vovó, né? A importância que você tem na sua casa, na sua família, você está formando o seu netinho, a cabeça do seu netinho, da sua netinha, dos irmãos da igreja. Como é importante você ter uma pessoa
mais idosa dentro da igreja, que te percebe, né? Porque o idoso, ele tem a experiência da vida. Ele olha assim para o Vladimir, o Vladimir está triste. Vou falar com o Vladimir. Coitado do Vladimir, né? O Vladimir está triste, vou falar com ele. Pessoa mais nova não tem esse traquejo, essa experiência. Ou apenas, eu vou orar pelo Vladimir, o Vladimir não está bem. Oh, meu Deus, Deus tem muito para fazer na vida da gente. E no trabalho missionário, irmãos, para alcançar vidas, pessoas, é simplesmente a gente cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Como é que a gente vai alcançar as pessoas? Cumpra o chamado de Deus na sua vida. E as pessoas vão aceitar a Cristo Jesus. Vamos louvar ao Senhor.